você que está acompanhando a Semana da Virada Financeira, a gente já está na terceira aula. Se tu está assistindo essa aula agora, é muito importante que tu tenha assistido a aula 1 e a aula 2, porque senão este conteúdo ele vai ficar bem perdido, assim, não vai conseguir entender muito das coisas que eu tô falando, certo? Então, aproveita, para esse vídeo um pouquinho, volta lá, assiste as outras duas aulas e depois volta, porque aí tu vai ver que as coisas vão se encaixar, tá? Na última aula, eu falei a respeito de nós nos envolvermos com as nossas despesas, com as nossas receitas, com a nossa vida financeira. E para isso eu dei uma ferramenta, eu dei uma planilha, onde vocês puderam colocar, informar as suas despesas, e a planilha foi dando algumas informações para que vocês pudessem tomar melhores decisões. Então eu quero saber o seguinte, eu quero fazer uma revisão da planilha, quero ver se vocês preencheram. Eu espero que sim, né? Porque se tu veio até aqui, até agora, é porque realmente tu quer montar um cenário diferente. Então, como é que foi preencher a planilha? Como é que foi para ti realmente ficar mais perto, te conectar com essa questão da tua vida financeira? Caiu algumas fichas, teve principalmente algumas medidas que já puderam ser tomadas, algumas coisas foram identificadas, algumas surpresas apareceram, porque a gente acha que sabe quanto que gasta. Só quando realmente a gente anota e começa a colocar tudo no papel é que essas coisas elas fazem diferença e a gente tem os dados reais. O maior vilão, a maior coisa que tem é aquelas coisas pequenininhas que a gente vai gastando, mas quando a gente soma, aí tem realmente uma grande diferença. Tem por hábito ter uma caderneta tipo esta aqui, ó, sempre na tua carteira, e isso aqui, o que tu vai usar ela? Para quando tu coloca 100, 50 reais na carteira, aí tu vai anotando ali, anota o valor e o quê? O valor e o quê? Então isso tu vai conseguir identificar, por exemplo, aquelas despesas que tu não tem o documento físico, que não é um boleto, que não é uma nota. Então isso também vai te mostrar muita coisa que está indo aí pelo ralo e que tu não está conseguindo ver. Bom, então assim, ó, hoje eu vou começar a nossa aula respondendo duas perguntas que são muito importantes e aí eu já vou conseguir resolver também as dúvidas de muitas outras pessoas. Eu vou começar aqui com a dúvida do Leandro. Leandro diz assim para mim: estou endividado, como faço para quitar minhas contas atrasadas que já ultrapassam 2 meses de salário? Bom, a primeira coisa que tu precisa fazer é, se ela já está ultrapassando 2 meses de salário, senta, vai pro quartinho, aquele momento de reflexão, passear no parque, pega uma caderneta, um caderninho e escreve tudo. A gente precisa saber quanto é, a gente realmente precisa de verdade saber quanto é. Depois que tu souber quanto é ou para quem é, tu vai começar a dar uma nota. Tu vai começar a fazer o seguinte, tu vai começar a numerar assim: quem eu devo pagar primeiro? E aí tu vai escrever, tu vai começar a botar, se eu devo pagar primeiro o João, no ladinho do nome do João, tu vai colocar o número 1. E do lado tu vai escrever por que tu deve pagar o João primeiro. Tá? Então a gente vai fazer essa classificação em relação a essas dívidas. A gente vai tomar conhecimento de quanto é, né? E aí a gente vai começar a classificar o que a gente vai pagar primeiro. Se tem alguma dívida com o banco, com cheque especial, esquece. Se já chegou nessa situação, agora a gente tem que pensar assim, eu vou perder, mas eu tenho que saber o que eu vou perder menos, né? Por exemplo, em relação ao banco, tu pode ter uns juros lá, mas o banco ele vai chegar num limite, ele vai até um determinado ponto que ele vai querer receber. E ele vai receber, primeiro ele vai dizer que a dívida de 1.000 se transformou em 5.000 e depois ele vai receber por 20%, tá? Então assim, esquece o banco e começa a trabalhar naquelas dívidas, que tu realmente tem controle. Paga os amigos, paga a família, né? Porque isso é muito importante, a gente precisa ter credibilidade. A gente pode perder qualquer coisa na vida, mas a gente não pode nunca perder a nossa credibilidade, a nossa palavra. Quando a gente deve,
e a gente não tem dinheiro, tu tem que mostrar para a pessoa que tu tá devendo a boa vontade de pagar. Então não interessa, dá 20, junta, dá 50, dá 100, pelo menos tu tá mostrando a boa vontade, tu tá mostrando que tu tá fazendo uma coisa diferente e que tu tá mudando o teu cenário, tá? Então, isso que é muito importante a gente fazer. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, faz a lista, anota tudo, deixa eu ver. Começa a registrar. Então, assim, ó, são coisas que a gente vai ter que unir agora um pouco, tá? Primeiro a gente vai identificar o cenário, vai escrever no caderno lá tudo. Compra um caderno bem bonito, escolhe uma capa bem bonita e escreve lá, minha virada financeira. Aí tu vai começar a listar, uma parte tu vai separar para as dívidas, a outra parte tu vai separar para listar todas as despesas, baixa a planilha, começa a colocar todas essas informações na planilha, que aí tu vai começar a ter essas informações. E tudo que a gente foca, a gente tem resultado. Quando a gente larga as coisas de mão, ó, aí depois, quando tu vai ver, tá uma bagunça. E aí para conseguir retomar tudo de volta, aí é complicado. Então deixa eu ver o que mais aqui. Depois que tu anotar isso, tudo bonitinho, tu determina um horário, um dia específico para te poder sentar e fazer esses lançamentos. Por quê? Tu fica dizendo assim, ó, eu não tenho tempo para fazer. Mas como é que tem tempo para sentar na frente da televisão? Para ficar vendo série, né? Para ficar jogando conversa fora. Se tu fazer essa organização que eu te disse antes lá, pega um envelope, escreve lá no envelope a lançar e joga tudo dentro, uma vez por semana tu te senta na frente da planilha e joga todas essas informações. Eu te garanto que tu não vai demorar mais do que 20, 30 minutos para poder fazer isso, tá? Usando o Excel. Porque se tu quiser, e depois a gente vai ter ferramenta, vai ter programas, vai ter outras coisas que vão te ajudar muito mais. Na verdade, parece que o monstro é deste tamanho, mas quando a gente começa a cortar as arestas e começa a organizar um pouco as coisas, elas ficam bem mais fáceis, só que tu tem que te dedicar. Como é que tu gasta 20 minutos do teu dia para, por exemplo, tomar banho, né? Então gasta 20 minutos da tua semana para te poder cuidar da tua vida financeira. Porque da mesmo jeito que a tua vida financeira é importante, a tua saúde também é. Isso são pilares e a gente precisa ter um equilíbrio entre os pilares. Depois, fazendo isso aqui, tu já vai ter, por exemplo, uma distribuição, tu vai conseguir encontrar onde é que estão os distúrbios. A própria planilha, ela vai te dizer isso. Se tu daqui a pouco assumiu uma conta que, tipo, não precisava, né? Uma conta que não precisava, essas coisas na planilha é interessante que tu marque elas de uma forma diferente, do tipo amarelinho, que aí daqui a pouco a gente vai trabalhar de como eliminar as broncas financeiras, aquele dinheiro que eu gasto e que eu não precisaria estar gastando. Bom, agora eu vou para mais uma pergunta que o pessoal deixou aqui para mim. Lembrando que eu sempre junto todas as perguntas e eu tento responder aquelas que eu posso sanar o maior número de dúvidas possível. A pergunta da Letícia, ela diz assim para mim: minha vida financeira é um caos. Por onde começo? Tô perdida, né? Bom, quero dizer para Letícia que a primeira coisa que ela precisa entender é que a vida dela financeira não é um caos, não é. Ela está um caos, é um estado que está neste momento. E da mesma forma que ela teve como é que se diz, deixou com que as coisas acontecessem dessa forma, a gente pode retomar e fazer e pode organizar as coisas, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos partir para ação, tá? Vamos ver como é que a gente vai resolver esta bagunça. Então, ela vai fazer, de novo, ela vai usar a planilha, vai juntar, vai relacionar as questões das despesas fixas e variáveis. E uma coisa muito importante, eu acho que de 80% no mínimo das pessoas que estão me assistindo tem um companheiro ou uma companheira. E conscientizar o parceiro que é importante dar atenção à vida financeira é muito, isso é fundamental para o sucesso, né? Até porque a maioria das brigas que a gente tem em família são por causa do dinheiro. E isso acontece porque não existem acordos. A
gente precisa fazer acordos. Eu trabalho muito com uma coisa que chama-se código de honra. A gente estabelece códigos de honra entre o casamento, entre o trabalho, nas nossas relações, e quando a gente tem um código de honra e a gente sabe o que respeitar, fica muito mais fácil. Vocês podem ser duas pessoas unidas, mas cada um é um. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem o seu dinheiro, e em um determinado momento essas coisas se juntam, né? Mas cada um é um indivíduo. Então, respeitar a individualidade de cada um. É claro que dentro de uma família, dentro de uma casa, todos usufruem do conforto e das coisas que são montadas ao longo do tempo. Mas o meu marido ou a minha esposa é muito gastadora, ela é muito gastadora. O que eu faço? Bom, em primeiro lugar, tu vai chamar a pessoa para uma conversa, tu vai sentar, vai abrir o teu coração de verdade, vai dizer o quanto isto tá te incomodando, o quanto isso tá te prejudicando no teu trabalho, na tua saúde física, que tu tá estressado por causa disso, estressada por causa disso. Vocês precisam ter esta conversa franca, mas de coração aberto, não é para brigar, não é para chamar pro ringue, não, é para sentar e conversar. Olha, a nossa situação está assim, não precisa ser assim, ela pode ser diferente. Então aí vocês juntos vão fazer a lista de quais são as despesas que vocês têm, e aí cada um vai dizer, eu sou responsável por isso, por isso, por isso, por isso. Aí vocês vão fazer uma divisão de quem é responsável pelo quê dentro das possibilidades financeiras de cada um. E se aquela pessoa do outro lado é a gastadora, ela realmente não se controla, tu vai deixar para ela aquelas coisas que são muito críticas. Por exemplo, tu vai deixar para ela apagar a luz, né? Vai deixar para ela ir no supermercado, ou vai dividir com ela esta responsabilidade financeira. E se ela não pagar, tem que deixar cortar a luz. Tem que deixar cortar a luz, porque assim a pessoa ela consegue se conscientizar que realmente ela precisa mudar. Então, não adianta tu fazer alguns acordos e se tu não cumpre os acordos, também não adianta nada, Ser firme na palavra, Senta, conversa numa boa, listem as despesas, façam um acordo, quem é responsável pelo quê, e cada um segue cuidando da sua parte. Se um dia acontecer um extremo deste que eu estou falando, que é do tipo, fulano não pagou e cortou a luz, a pessoa vai ter um choque. Aí ela vai se conscientizar que ela precisa fazer alguma coisa. Aí vocês vão sentar, e com certeza vai dar algum estresse, alguma coisa, mas essas coisas elas fazem parte do processo. Muitas vezes as grandes transformações, elas precisam desses atritos, elas precisam deste momento estressante, esse momento de ruptura, né? Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da borboleta, né? Que ela passa do estado de lagarta para borboleta, precisa daquele sofrimento daquela parte. E o sofrimento, às vezes as pessoas falam muito do medo, da raiva, isso são coisas que são boas, porque às vezes eles nos impulsionam ou nos mostram uma parte da realidade que a gente não está conseguindo ver. Então isso é bem importante. Senta, lista, faz os acordos e cada um segue o seu, cuidando da sua área. Com o teu comportamento ou o comportamento dele, não sei quem vai seguir o comportamento correto, vocês vão acabar mostrando que as coisas realmente funcionam quando a gente tem uma organização. Eu tô falando aqui que a gente precisa ter bastante ação para resolver o caos. Na aula 2 eu falei bastante dessas ações, né? Então volta lá na aula 2 e aí se tu seguir a aula 1, 2, 3 e 4, tu vai conseguir ordenar e colocar tudo aqui em ordem. Com certeza tu vai colocar aqui tudo em ordem. Tá, já falei do acordo, já falei da questão ali de cada um seguir a sua parte.
Outra coisa muito importante são os nossos comportamentos que determinam os nossos resultados. Não adianta tu dizer que faz, que acontece, que isso e que aquilo. Falar é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. E aí, às vezes a gente precisa de um suporte, para que a gente possa ter realmente uma motivação, para que a gente possa ter a motivação, para que a gente possa vencer a procrastinação, né? São aquelas atitudes e aqueles comportamentos que já estão enraizados dentro da gente. Então eu vou falar aqui para vocês rapidinho a respeito de 5 livros. 5 livros que mudaram a minha vida e que podem mudar a tua, se tu quiseres, né? Então assim, o primeiro livro que eu recomendo é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Então quando tu tá tentando te organizar financeiramente e tu tá lendo um livro que fala a respeito daquilo, dos benefícios, aonde aquilo vai te levar, como é que é o cenário diferente, aquilo te apoia. Então, Os Segredos da Mente Milionária, ele vai tirar da tua cabeça muito das tuas crenças limitantes. Então, tu vai poder te organizar muitas coisas que tu pensava que era assim, ou que tu não sabe por que era assim, e ali tu vai ter um fundamento, tu vai entender por que as coisas acontecem desta forma. Leia e dá um livrinho para outra pessoa ler também, tá? Tem o Casais Inteligentes, eu não anotei esse aqui, mas eu acho que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho que esse é o nome, tá? É do Gustavo Cerbasi. Esse também é muito bom, tá? Outra coisa, Quem Pensa Enriquece. Este é um livro de Napoleão Hill e ele fala de um plano que a gente pode executar para ser uma pessoa bem-sucedida. Então, tem muitos depoimentos de muitas pessoas do que fizeram, de como eram suas vidas, do que aconteceu depois que elas começaram a ter, como se diz, outros comportamentos. Então, é os nossos comportamentos que determinam os nossos resultados. Se vocês que me seguem nas redes sociais, podem entrar lá no meu Instagram, no meu Face, vocês vão ver que um slogan que eu tenho muito comigo é o seguinte: uma parte do que eu ganho, eu posso guardar. Tu tem que ter algumas verdades contigo, tu tem que ter algumas coisas que tu acredita de verdade, alguns mantras, porque isso vai te ajudar, vai te fortalecer. Bom, agora eu quero falar contigo a respeito de um livro que vai te ajudar muito em relação à procrastinação. Esse é um grande mal da humanidade, tá? Então, assim, como eu disse, eduque-se, tá? A gente precisa se educar. Os livros, eles vão te trazer todo este apoio, vão te trazer toda a motivação que tu precisa para que tu possa mudar os teus comportamentos. É só mudando os comportamentos que a gente vai ter resultados diferentes. A gente não pode querer fazer a mesma coisa e ter resultado diferente, né? Então, isso é redundante, é impossível. Então, assim, este livro Mais Esperto que o Diabo, ele é ótimo, é um livro pequenininho e ele fala das consequências de quando a gente procrastina as coisas. Então, procura um desses livros, segue, começa a ter eles de apoio, porque vai ser bem importante para que a gente possa fazer essa virada.